Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com eletrônica básica com a matéria sobre polarização CC dos transistores TBJ. E temos este exercício que diz o seguinte: calcule as tensões em cada nó, as correntes através dos elementos do circuito de múltiplos estágios, ilustrado na figura ao lado. Basicamente, para resolver este exercício, nós devemos calcular todas as tensões e correntes de cada nó. E para nos facilitar aqui, eu já representei todas as correntes. Aqui temos a intensidade do coletor 1, a intensidade da base 1, a tensão da base 1, a intensidade do coletor, a intensidade do emissor 1, a tensão do emissor 1, a tensão do coletor 1, a intensidade da base 2, a tensão da base 2, a intensidade do coletor 2, a tensão do coletor 2, a tensão do emissor 2, a intensidade do emissor 2. Para nos facilitar a resolução deste exercício, primeiramente vamos resolver esta parte do primeiro estágio, que seria esta parte aqui, e de seguida vamos para esta parte que seria o segundo estágio. Nós vamos encontrar a corrente que circula no divisor de tensão, que seria aqui neste ponto entre as resistências R1 e R2. E para isso nós vamos usar a lei de Ohm, e a lei de Ohm diz que a intensidade é igual à tensão sobre a resistência. E neste exercício temos dois pontos conectados à tensão, temos o CC e o E. Então teremos o CC menos o E, que seria este ponto, sobre a resistência. Vamos fazer a adição dessas duas resistências, R1 mais R2. E isto será igual a 5 menos 5 sobre 100 vezes 10 elevado a 3 mais 50 vezes 10 elevado a 3. Isto vai ser igual a 66,67 microampere. Feito isso, podemos calcular a tensão da base 1. E para calcularmos a tensão da base 1, nós podemos usar a fórmula tensão da base 1 menos a resistência 2 vezes a intensidade que passa aqui. A intensidade que vamos usar é o valor desta aqui, da intensidade que encontramos anteriormente, menos este ponto aqui que está conectado a menos 5 volts. E de seguida vamos isolar a tensão da base 1. Então teremos VB1 seria VB1 menos a resistência 2 vezes a intensidade, menos o ponto E, conectado a 5 volts, que seria igual a 0. Vamos isolar esse VB1. VB1 será igual, podemos passar toda essa equação para outro membro, teremos R2 vezes I menos E. Então VB1 será igual o valor de R2 é 50 vezes 10 elevado a 3 vezes o valor da intensidade é 66,67. Então teremos 66,67 vezes 10 a menos 6 menos o ponto E que está conectado a menos 5 volts. Então teremos aqui menos 5. Então colocando isto na máquina, teremos menos 1,66 volts. Feito isso, podemos calcular a tensão VE1. A tensão VE1 seria essa aqui. E nós sabemos que a tensão VE1 seria a tensão VB1 menos a queda de tensão aqui nesses dois pontos, que seria a tensão VBE. E nós sabemos que a queda de tensão para este BJT é 0,7 volts. Então só temos que escrever a fórmula. Teremos aqui VE1 que será igual a tensão ali na base menos a queda de tensão entre os dois pontos VBE, que seria 0,7. Então teremos aqui 0,7. Então VE1 será igual a VB1, que foi 1,67 ou menos 1,67 menos 0,7. Então VE1 será igual a menos 2,36 volts. Agora vamos passar para a corrente IE1. A corrente
E1 será dada por VE1, que seria este ponto, menos a resistência RE1 vezes a intensidade que passa aqui, que seria IE1, menos este ponto aqui, o E, que está conectado a menos 5 volts. Então só temos que escrever a fórmula. Teremos IE1. Teremos VE1 menos RE1 vezes IE1 menos o ponto lá que é o E, sendo igual a zero. E vamos isolar o IE1, teremos RE1 vezes IE1 será igual a VE1 menos E. Então vamos isolar este IE1, teremos IE1 sendo igual a VE1 menos E sobre RE1. Então IE1 será igual. O VE1 foi este aqui que encontramos, menos 2,36, menos o E, que é menos 5, sobre a resistência RE1, que é 2 vezes 10 elevado a 3. Então IE1 será igual a 1,32 miliampere. Feito isso, agora podemos encontrar a corrente, esta corrente aqui, IB1. Teremos aqui IB1. Com base nas fórmulas do divisor de tensão, nós sabemos que I é 1 é igual a beta mais 1 IB, e no caso é o primeiro estágio que é 1. Então aqui podemos isolar o IB1. Teremos IB1 sendo igual a I é 1 dividido por beta mais 1. Então IB1 será igual. O IE1 foi 1,32 mA. Então teremos 1,32 vezes 10 a menos 3 dividido por 100 mais 1. Então o IB1 será igual a 13,06 microamperes. Agora vamos passar para o valor de IC1, que seria este. Este valor podemos facilmente calcular através da relação entre a corrente do coletor e a corrente da base. Teremos IC1 sendo igual a beta vezes IB1. IC1 será igual a 100 vezes IB1 foi 13,06 microampere. Então teremos aqui 13,06 vezes 10 a menos 6. IC1 será igual a 1,30 miliamperes. Agora podemos encontrar a tensão VC1, que seria esta tensão aqui. Então a fórmula será dada por o quê? Teremos o CC menos a resistência RC1 vezes a intensidade que passa aqui, IC1, que já encontramos os valores, menos já esta tensão aqui, VC1. Depois vamos isolar o VC1. Então vou escrever a fórmula aqui. Teremos VC1. Teremos o CC menos RC1 vezes IC1 menos VC1 igual a zero. Então vamos isolar o VC1. Teremos VC1 sendo igual a UCC menos RC1 vezes IC1. Então VC1 será igual a UCC foi 5 menos
o valor de RC1 é 5 vezes 10 elevado a 3, ou 5 kΩ, vezes a intensidade IC1 é 1,30 mA. Então teremos 1,30 vezes 10 a menos 3. Então VC1 será igual a menos 1,5 volts. Já encontramos todos os valores da tensão corrente para este primeiro estágio. Agora vamos passar para o segundo estágio. No segundo estágio, temos este BJT PNP. Ele funciona da seguinte forma. Vou desenhar aqui. Aqui temos o emissor, aqui temos o coletor e aqui continua sendo a base. Só houve alteração aqui. Aqui é o coletor, aqui é o emissor, invertem esse, mas a base continua. Então ele fica mais ou menos assim. As fórmulas são as mesmas, basicamente, que queremos usar. Então aqui, para encontrarmos o VB2, nós podemos observar que a linha da base está conectada aqui no nodo VC1. Então quer dizer que a tensão VC1 seria a mesma tensão da base 2. Então aqui, para o segundo estágio, podemos escrever segundo estágio a VB2. Teremos VC1 que é igual a VB2 que é igual a menos 1,5 volts. A seguir podemos encontrar a tensão no emissor 2, este VE2. E para aqui encontramos essa aí, teremos que usar a fórmula VE2 sendo igual a VB2, que seria esta tensão aqui, menos a tensão VEB, que seria entre os pontos base e o emissor. Ele aqui inverte-se um pouco em relação ao BJT convencional. A queda de tensão entre os pontos entre os pontos EB é 0,7. Então, com fórmula teremos VE2 sendo igual a VB2 menos VEB. Seria a queda de tensão nesses dois pontos aqui. Então, VE2 será igual a tensão VB2 foi menos 1,5 menos 0,7. Então VE2 será igual a menos 2,2 volts. Agora podemos encontrar a intensidade E2, que seria esta intensidade aqui. Já temos o valor da tensão neste ponto. Podemos encontrar a mesma intensidade. Teremos VCC menos a resistência RE2 vezes a corrente que passa aqui, seria IE2, menos VE2, tudo igual a zero. E com base nessa fórmula podemos isolar o IE2 e encontrarmos o respectivo IE2. Então teremos aqui IE2. Então o CC ser menos RE2 vezes IE2 menos VE2. Podemos isolar o IE2, teremos, isto tudo tem que ser igual a zero. Então IE2 será igual a UCC menos VE2, tudo dividido pela resistência E2, RE2. Então o CC foi 5 menos VE2 foi menos 2,2 volts. RE2 é de 2 vezes 10 elevado a 3, que seria o mesmo que 2 kΩ. Isto vai dar 3,6 miliamperes. Agora podemos encontrar o IB2, que seria a corrente que passa aqui na base. O IB2, podemos usar as mesmas fórmulas anteriores. Temos aqui IB2. O IE2 será igual a beta mais 1. IB2 é a mesma fórmula do primeiro estágio, só vamos isolar o IB2 aqui. Será igual
I é 2 dividido por beta mais 1. Então, o I é 2, foi aquilo que encontramos, deu 3,6 vezes 10 a menos 3. Beta é 100 mais 1. Então, isto vai dar 35,64 microamperes. Já encontramos o IB2. Agora podemos encontrar a corrente no coletor 2, esta corrente aqui. E a fórmula que vamos usar é a mesma do primeiro estágio, que diz IC2 igual a beta IB2. Então aqui teremos IC2. Então, IC2 será igual a beta IB2. IC2 será igual a 100 vezes 35,64 vezes 10 a menos 6. Então, IC2 será igual a 3,56 miliamperes. E por fim, vamos encontrar a tensão do coletor C, que será daqui. É esta tensão aqui. A fórmula que vamos usar é habitual, VC2 menos RC2 vezes a intensidade C2 menos aqui o E, que seria o ponto, menos 5 volts. Então, com fórmula teremos VC2, então VC2 menos RC2 vezes IC2 menos E, tudo igual a 0. E vamos isolar o VC2, teremos VC2, isto tudo vai passar para outro membro, vai ficar positivo, teremos RC2 e C2 mais E. Então VC2 será igual a 1,5, que seria o valor da resistência C2 vezes 10 elevado a 3, vezes o IC2 foi 3,56 mA, que é o mesmo que 10 elevado a menos 3, mais menos 5. Então teremos VC2 sendo igual a 0,34 volts. Esses foram todos os valores encontrados para o exercício e assim terminamos com a resolução do exercício.